Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Neste vídeo, nós utilizaremos o MATLAB de uma forma muito legal e até mesmo descontraída para fazer análise de crescimento, decrescimento e análise de pontos críticos de funções da reta na reta. E para isso vamos utilizar inicialmente a função seno de x. Então, vem comigo e preste bem atenção nas minhas explicações. Inicialmente, eu vou considerar aqui um intervalo de 0 a 2π, assim, tá? 2 vezes π. Tá? Lembrando que o π para o MATLAB é pi, tudo minúsculo, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou considerando um intervalo que vai de 0 até 2π, e entre esses dois pontos eu vou fazer a minha partição, que em particular eu vou considerar aqui uma divisão de π sobre 1000. Você pode considerar um intervalo de comprimento maior, não tem problema nenhum. Então tá aqui, dei um Enter, tem 2001 pontos, que vai de 0 até 2π, divididos em π sobre 1000 em π sobre 1000. Tem 2001 pontos. Eu vou dar um CLC aqui para fazer uma faxina nessa tela, vou digitar o X de novo e puxar aqui a setinha, e agora eu vou colocar um ponto e vírgula e dar um Enter, que ele não mostra todos esses valores aí. Um recurso que particularmente eu sempre uso e que eu quero compartilhar aqui com vocês, quando a gente faz análise de funções, é deixar de forma bem clara qual é o semi-eixo positivo das abscissas, que vai de 0 a mais infinito. Como é que eu faço isso? Como particularmente eu procedo? Eu utilizo um comando do MATLAB chamado zeros. Então você literalmente escreve zeros, e aqui entre parênteses você pode pôr 5. Sempre um número inteiro positivo, tá? O que é que ele faz? Você já sabe o que ele faz. Ele te cria uma matriz de 5 linhas e 5 colunas, onde todos os elementos são iguais a zero, tá? Só que eu não quero uma matriz, eu quero um vetor. Então eu puxo os zeros, aí eu ponho 1,5. O que ele vai entender? Que eu quero uma única linha com 5 elementos nulos. Dou um Enter, tá aí. 5 elementos nulos nesse vetor linha. Mas eu não quero um vetor linha com 5 elementos, eu quero um vetor linha que tenha um comprimento de x. Como é que a gente faz? Zeros, entre parênteses, 1, vírgula, aí você põe o comando length que te dá o comprimento do vetor x. Então tá aí, 2001 pontos neste vetor. Para facilitar um pouco a minha análise aqui, eu vou armazenar esse vetor nulo numa variável que eu vou chamar de y, tá? Então tá aqui. Portanto, eu já tenho x e y tudo armazenado na memória aqui do MATLAB. E eu vou plotar. Plot x, y, tá? Tá aqui, ó. Plotei, ele aparece de forma destacada o semi-eixo positivo das abscissas, que vai de 0 até 2π aqui nesse caso. Mas essa linha dessa reta aí está um pouco fininha. Vamos engrossá-la? Como é que a gente faz isso? Dentro do plot, você escreve, entre aspas, o seguinte comando, line width, assim, com L maiúsculo, tá? Vírgula 2, ou seja, ele vai engrossar um pouquinho aquela reta lá, ó, tá aqui, né? Muito legal, né? Observa que, de fato, ele engrossou um pouquinho aqui. Bem, como a gente quer fazer a análise de crescimento, ponto crítico de crescimento do seno, nada mais natural do que a gente plotar a função seno aqui dentro. Então vamos lá. Plot. Lembrando que você pode plotar vários gráficos no MATLAB, mas sempre utilizando domínio, imagem, x, y, tá? Então eu não posso simplesmente chegar aqui e colocar seno de x, tá? Vai dar um erro. Eu preciso colocar aqui a variável do domínio, x seno de x. Tá aí o seno para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá? Então, observe as razões pelas quais eu coloquei essa reta, porque bem aqui, olha, o seno é zero, ele tem uma raiz. Então, onde é que o seno é zero? No zero, ele é zero aqui também em π, olha, veja que é um pouquinho maior que 3,14, e ele também é zero aqui em 2π. Mas veja só a análise de crescimento da função seno. O seno de zero é zero, ele cresce aqui até o ponto em que ele é 1. Você sabe que o seno de π sobre 2 é 1, olha, bem aqui ele é 1. A partir de π sobre 2, ele decresce, ele vem decrescendo, acompanha a setinha, ele tem uma raiz, que nós já destacamos, continua decrescendo, tá? Bem aqui ele é menos 1, que corresponde a 3π sobre 2, e a partir desse ponto aí, ele começa a crescer mesmo com valores negativos. Olhe lá o lado esquerdo do gráfico. A pergunta é, por que que isso acontece? Bem, se você já estudou um pouco de cálculo diferencial, você sabe que a análise de pontos críticos, juntamente com a análise de outros teoremas, como por exemplo o teorema do valor médio,
são de suma importância para a gente fazer análise de crescimento e decrescimento de funções. Então, o que, que é um ponto crítico de uma função? São aqueles valores de x que anulam a primeira derivada. E qual é o significado geométrico? É que nos pontos críticos você tem uma reta tangente que é paralela ao eixo do x. Então, bem aqui, olha, nesse ponto, nós temos um ponto crítico. Por quê? Porque também tem uma transição de crescimento para decrescimento. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual é a derivada do seno? Exatamente isso que você falou. A derivada do seno é o cosseno. Nos vídeos anteriores em que eu trato de derivadas utilizando o MATLAB, a gente mostra que a derivada do seno é o cosseno. O que a gente tem que fazer agora? Plotar tudo junto, senos e cossenos. Então, vamos lá novamente. Vou voltar aqui e colocar o x e o cosseno de x, de acordo com as taxas do MATLAB, e vou dar o Enter. Está aqui, ó. Tá? Mas aí você pode estar se perguntando, quem é seno, quem é cosseno aqui, para a gente fazer essa análise? O que eu costumo sempre fazer é colocar tracejados. O que significa isso? Vou já explicar. Você vem aqui, vamos apagar esse gráfico de novo, eu puxo o plot, e bem aqui onde está o seno, eu ponho uma vírgula, e entre aspas, duas aspas, né, uma para cada lado, eu coloco dois tracinhos e B, de blue, do inglês blue, azul. E bem aqui, eu ponho, abro mais uma aspas, e ponho aqui dois tracinhos e R, de red, do inglês, vermelho em inglês, tá? E vou dar Enter. Olha só, ficou muito mais legal, né? Agora eu já sei que o gráfico em azul é o gráfico do seno e que o gráfico em vermelho é o gráfico da função cosseno. Então vamos lá para mais elementos teóricos. Como eu sei que a derivada do seno é o cosseno e que onde o cosseno for zero significa os pontos críticos do seno, a gente pode fazer a seguinte comprovação, a seguinte confirmação baseada em teoremas do cálculo, que onde o cosseno for positivo, o seno cresce. Nos valores onde o cosseno for positivo, o seno cresce. Nos intervalos, nos valores onde onde o cosseno for negativo, o seno decresce. Então, isso é o que a análise de pontos críticos, juntamente com outros teoremas, fornece para a gente. Então, observe que se uma função cresce e depois ela decresce, ela tem que ter um ponto crítico, onde a derivada dessa função é zero. Vamos fazer a análise aqui no gráfico? Olha só. O seno de zero é zero. Agora vamos para o vermelho, que é o gráfico do cosseno. O cosseno de zero é 1. Aqui onde eu estou passando a seta, de 0 até π sobre 2, você sabe que do ciclo trigonométrico, no primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Se o cosseno é positivo, ele sendo a derivada do seno, então o seno cresce. Está aqui, está crescendo. Perfeito, né? E o cosseno se anula em π sobre 2. Ou seja, π sobre 2, ele é o ponto crítico do seno. Portanto, está bem aqui, olha, o seno é 1 e tem uma reta tangente que é paralela ao eixo do x, bem aqui, que esse é o significado geométrico do ponto crítico, tá? Então, vamos voltar para o cosseno. A partir de π sobre 2, já no segundo e no terceiro quadrante, você sabe que o cosseno é negativo. Está aqui, ó. Ele é negativo até aqui, ó. Ele é negativo, ele vem, ó, continua sendo negativo. Ou seja, onde o cosseno for negativo, o seno decresce. Vamos fazer essa análise aqui, ó. O cosseno é negativo aqui, então observa, olha. O seno está decrescendo onde o cosseno é negativo. Ó. O cosseno é negativo aqui, o seno acompanha decrescendo, ó. Decrescendo, ele decresce até aqui onde ele tem um ponto crítico, que é onde o cosseno novamente volta a ser zero. E a partir desse ponto aqui, onde o cosseno é zero, ele volta a ser positivo e o seno volta a crescer, mesmo que o seno tenha valores negativos, mas ele cresce porque o cosseno bem aqui é positivo. Então, essa é a conclusão que você tira da análise de pontos críticos e do teorema do valor médio e outros teoremas correlatos. Ponto crítico, geometricamente, é onde você tem uma reta tangente que é paralela ao eixo do x. Onde a derivada da função for positiva,
a função cresce. Onde a derivada da função for negativa, a função decresce. Mais uma vez, analisando aqui. O cosseno é positivo aqui, portanto, olha o seno crescendo. A partir desse ponto aqui, onde o cosseno é zero, ele é negativo até aqui e, portanto, olha, o seno vem decrescendo, olha, decresce até aqui. A partir desse ponto, o cosseno ele é positivo e o seno volta a crescer, tá? Muito legal. Então, a gente tem essa teoria de pontos críticos e na transição de um crescimento para o decrescimento, você tem exatamente esse ponto crítico, onde a derivada da função é positiva, você pode bater o martelo e dizer que a função é crescente. Onde a derivada da função for negativa, você pode bater o martelo e dizer que essa função é decrescente. Vai ficar aqui na descrição desse vídeo um pouco dessa análise no contexto teórico. Compartilhe, deixe seus comentários, seu like também, isso é importante para nos incentivar a trazer conteúdo matemático de qualidade aqui para o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.